Sabe aquela história que todo atleta já ouviu de que sexo antes de uma competição importante é proibido? Pois é, essa regra existe há séculos. Mas e se tudo isso for, na verdade, um grande mito? Bom, parece que a ciência finalmente resolveu entrar em campo para tirar essa história a limpo. A pergunta é essa, bem direta. A crença popular sempre foi de que a abstinência é o segredo para a vitória, sabe? Para guardar as pernas. Mas será que essa ideia sobrevive a um teste científico de verdade? Vamos dar uma olhada nos dados para descobrir. E por não ter uma resposta clara, baseada em ciência, os atletas sempre ficaram nesse dilema. Seguir a tradição, o conselho do treinador, ou questionar se isso tudo não passava de uma superstição. Por muito tempo, a regra era clara. A ideia era que a abstinência guardava a energia e mantinha a agressividade lá no alto. Só que, como a gente vai ver agora, um estudo bem recente decidiu colocar essa antiga crença debaixo do microscópio. Para acabar de vez com o achismo, os cientistas precisavam de um plano, de um experimento muito bem feito. E foi exatamente isso que eles bolaram. Vamos ver como essa pesquisa foi montada. O plano foi bem simples, mas genial. Os atletas passaram por duas situações. Em uma semana, abstinência total por 7 dias. Na outra, atividade sexual solo, terminando só 30 minutinhos antes de começarem os testes físicos. Era o contraste perfeito para medir qualquer impacto. E aqui está o pulo do gato do estudo, o que faz ele ser tão confiável. Cada atleta foi seu próprio grupo de controle. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mesma pessoa testou as duas condições, com e sem atividade sexual. Isso elimina as diferenças de pessoa para pessoa e garante que a comparação seja mais justa possível. E vale notar que não estamos falando de amadores, não. Eram atletas de alto nível competindo em esportes super exigentes como boxe, judô, corrida, ou seja, gente que leva o corpo ao limite, o que faz qualquer pequena mudança no desempenho ser ainda mais importante. Certo? Agora vamos para a parte que todo mundo estava esperando: os resultados. Será que o mito se provou verdadeiro quando colocado sob pressão? A sabedoria popular diria que sim, né? Que a performance deveria ter sido pior depois da atividade sexual. Mas o que será que os números mostraram? E a resposta é um sonoro? Não. Na verdade, aconteceu o contrário. Num teste de ciclismo até a exaustão total, os atletas que tiveram atividade sexual duraram, em média, 3,2% mais tempo. Pode parecer pouco, mas no esporte de elite, essa margem é o que separa uma medalha de ouro de uma de prata. E não parou por aí. Se a gente olhar o gráfico, a força de preensão manual, que é uma medida clássica de força muscular, também foi um pouquinho maior. Ou seja, o mito não só foi desmentido, como os dados começaram a sugerir um pequeno benefício. Já em outras áreas, como a potência máxima que eles conseguiram gerar, não teve diferença nenhuma. E isso só reforça a conclusão principal. A atividade sexual não teve, de jeito nenhum, qualquer efeito negativo no desempenho. Ok, então a gente já viu que o desempenho não caiu. Mas a pergunta é, por quê? Para entender isso, a gente precisa olhar para dentro do corpo dos atletas. E foi exatamente isso que os cientistas fizeram, analisando o sangue deles em busca de respostas. 2 hormônios bem importantes foram medidos. De um lado, a testosterona, ligada à agressividade e aos músculos. Do outro, o cortisol, o famoso hormônio do estresse. A teoria do mito diria que o sexo iria acabar com a testosterona. E mais uma vez, a ciência virou o mito de cabeça para baixo. Como o gráfico mostra, a testosterona estava mais alta depois da atividade sexual. E o cortisol também. Isso não indica cansaço, mas sim um corpo mais ativado, mais preparado hormonalmente para o esforço que vinha pela frente. E para ir mais fundo ainda, os cientistas mediram uma substância chamada LDH. Pensa nela como um dedo duro do estresse muscular. Quanto mais LDH no sangue, maior o desgaste nos músculos. E essa aqui é talvez a descoberta mais surpreendente de todas. Em vez de aumentar o desgaste, o marcador de estresse muscular, o LDH, foi menor no grupo com atividade sexual. Isso sugere que o corpo não só não se desgastou mais, como talvez tenha lidado melhor com o estresse do exercício. É uma inversão total do que o mito sempre disse. Então tá, juntando todas as peças desse quebra-cabeça, desempenho físico, hormônios, marcadores de estresse, qual é a conclusão final dessa análise toda? A conclusão do próprio artigo científico é direta e muito clara. A atividade sexual pré-exercício não prejudica a capacidade atlética e, mais, desafia o mito da abstinência obrigatória. Resumindo, para ficar bem claro, não houve nenhum efeito negativo.
Pelo contrário, houve pequenas melhoras na resistência e na força. O corpo mostrou menos sinais de estresse muscular e os hormônios indicaram um estado de prontidão, e não de prejuízo. A ciência, nesse caso, parece ter nocauteado o mito. Diante de evidências tão fortes, de um estudo tão bem feito, fica a pergunta no ar. Será que não está na hora de aposentar essas velhas regras baseadas só na tradição e começar a ouvir mais o que a ciência tem a dizer? Pelo que a gente viu hoje, a resposta parece ser um grande sim.